Neste vídeo, você terá acesso à audiodescrição. Isso significa que descreveremos tudo o que está acontecendo na tela para que você possa acompanhar o documentário com mais facilidade. Audiodescrição iniciando. No topo estão o brasão do município de Serra Negra e os logotipos da Lei Aldir Blanc, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. A cena inicia com a presença do artista Henrique Vieira Filho, em pé, apoiando a mão sobre uma mesa. O ambiente está tomado de obras de artes têxteis em macramê, descendo do teto até quase o chão. Em transição estilo slides de fotos, a sequência de imagens segue com a pintura em tela da personagem indígena Lindóia, recostada a uma árvore tendo uma cobra enrolada no corpo. A próxima imagem mostra a ativista indígena Kena Marubo, sorridente, tendo na parede atrás de si diversas pinturas com temáticas indigenistas, como a heroína Lindóia, a sereia Yara, uma deusa da justiça Parajá e a Gênese Caiapó. A seguir, Henrique Vieira Filho entregando certificados de artistas residentes para Camila Postal, que atua como sereia cantora, e ao indigenista Bruno Marcelo. A próxima imagem é de uma pintura a óleo sobre tela, de uma sereia com adornos na etnia Marubo, debaixo da água, com figuras de homens jacarés e mulheres, todos em trajes indígenas, dançando. E, acima da água, uma aldeia com malocas e inúmeros membros da tribo próximos à beira do rio. A seguir, um vídeo com sessão de fotos com a ativista indígena Kena Marubo posando sobre um tronco de árvores, tendo uma linda paisagem de montanhas verdes como ambiente. O artista Henrique Vieira Filho está fotografando e orientando as poses. Fim da audiodescrição. Do rural ao urbano. Bastidores da diversidade artística de Serra Negra. Produção: Sociedade das Artes. Direção e roteiro: Henrique Vieira Filho. Apoio: Prefeitura Municipal de Serra Negra. Realização: Lei Aldir Blanc, Ministério da Cultura, Governo Federal. Audiodescrição iniciando. O narrador é o artista Henrique Vieira Filho, que não aparece nas imagens, mas as filma de seu ponto de vista, apresentando sequencialmente inúmeras obras de artes que estão em exposição na residência artística. A primeira obra é uma pintura que retrata a guerreira indígena Lindóia, uma heroína da literatura brasileira. Sua inspiração veio da ativista indígena Kena Marubo, que participou da residência artística em Serra Negra e posou para a foto que deu origem à tela. Na sequência, é mostrada uma gravura emoldurada em passepartout. Ela é feita em papel linho de alto custo e possui a assinatura do artista. Após, a filmagem mostra a versão da Lindóia em pintura acrílica sobre tela e, ao lado, outra pintura do mesmo tamanho, porém mais valorizada por ser óleo sobre tela. Outra obra de pintura retrata a história do pajé que se casou com mulheres peixe e conheceu a tribo submersa dos homens jacarés. Na sequência, duas telas homenageiam a cidade de São Paulo, com um toque de steampunk e elementos urbanos. As obras misturam figuras como a estátua de Vitor Brecheret com os prédios do MASP, o Museu do Ipiranga e personalidades como Rita Lee e Adoniran Barbosa. Uma das telas tem uma visão diurna e outra, noturna, exibindo a Ponte Estaiada e a Estação da Luz. Outra tela faz uma releitura da famosa obra francesa A Liberdade Guiando o Povo, em uma versão brasileira que apresenta uma visão indigenista. A deusa da justiça é substituída por uma figura indígena, guiando a miscigenação do povo brasileiro em busca da liberdade, não nos destroços de Paris, mas na selva brasileira. A seguir, as imagens mostram duas obras dedicadas ao café e à figura da Nossa Senhora do Café, inspirada em uma tradição religiosa do Circuito das Águas Paulista. Uma é a arte sacra naif, óleo sobre papel, em homenagem à Nossa Senhora com a cor do café, protetora dos cafeicultores. A segunda pintura a óleo sobre tela é uma versão com relevo, simbolizando a queima do pó de café, um ritual esotérico e cultural para afastar o negativo e trazer boas energias. As duas obras finais prestam homenagem ao artista Cid Serra Negra. Uma delas retrata a Nossa Senhora das Brotas em pintura a óleo sobre tela, com características do estilo de Cid, com anjos negros e asiáticos. A outra pintura a óleo sobre tela apresenta curumins, ou seja, crianças indígenas, e o Saci Pererê no papel de anjos querubins. A sequência termina reafirmando a importância da assinatura do artista e do certificado de autenticidade para a valorização de todas as obras, incluindo as gravuras de edição limitada, 80 originais.
Fim da audiodescrição. A força da criação serrana, das artes visuais à arte têxtil. Em Serra Negra, descanso olhar nas luzes suaves. Blanc previa 10 novas obras de arte. Na verdade, quem extrapolou bastante essa quantidade, nós vamos mostrar algumas delas. Né? Essa daqui é uma versão da personagem indígena, a heroína Lindóia, aquela que se sacrificou, segundo algumas versões, por amor, segundo outras versões, era uma forma de lutar, protestar contra a colonização. Tivemos ainda a curiosidade que quem posou, quem inspirou essa tela foi a ativista indígena Kena Marubo, que ela esteve aqui em Serra Negra, fizemos algumas sessões de fotos, ela participou aqui da residência artística, né? E aproveitamos para servir de inspiração para alguns dos trabalhos de pintura. Ela foi a fonte de inspiração aqui e também nós outros que nós vamos mostrar agora. Aliás, até uma das nossas preocupações com os projetos culturais é de gerar fontes de renda alternativas para as comunidades carentes, para os artesãos locais. Então, quando a gente tem uma pintura como essa, tem um valor de mercado, digamos assim, bem mais elevado, né? Em torno de $1.000, R$5.000. Nós temos que ter algumas alternativas assim mais acessíveis e que possa ser, inclusive, servir de até, digamos assim, uma fonte de renda alternativa, que ele pode ser doado, direitos autorais em relação a, por exemplo, vou mostrar aqui para ficar mais fácil de entender. Aqui nós temos o que o pessoal chama de prints, né? Digamos, são gravuras baseadas no original. E é lógico que também, mesmo como gravura, existe um valor de mercado bastante razoável, né? Depende muito da situação. Por exemplo, essa gravura, a gente está num passepartout, ela tem uma qualidade de impressão e de papel fantástica, né? Ela é feita em papel linho, é um papel, digamos assim, de um custo mais elevado. E tem a assinatura do artista. E também vai ter, vou mostrar aqui depois assim, os certificados de autenticidade. Aliás, sem um certificado de autenticidade, nem mesmo uma obra como essa vai ter valor no mercado. Então, além da assinatura do artista, tem que ter um certificado de autenticidade para poder valorizar. Então, quem teria aqui várias graduações diferentes de valores, desde uma gravura como essa, que é em acrílico sobre papel tecido linho, né? Até umas mais modestas, como essas daqui, que poderiam ser vendidas, comercializadas como se fossem pôster, que tem um valor de mercado bem mais acessível e poderia ser uma fonte de renda alternativa aqui para os artesãos, que poderiam colocar em quadros ou vender assim de uma forma mais direta, né? Então, algumas diferenças de valores, até mesmo o tamanho também de uma obra de arte, por que pareça, também faz diferença de valor de mercado. Temos aqui, por exemplo, outras obras de arte. Essa aqui é novamente a ideia da indígena Lindóia, a personagem da nossa literatura brasileira. Uma outra versão. Aqui é uma pintura feita em algodão com tinta acrílica, ou seja, acrílica sobre tela. Que apesar de ter o mesmo tamanho dessa outra aqui, essa aqui é mais valorizada. Por quê? Porque ela é óleo, a tinta é óleo sobre tela. Então são as diferenças, às vezes, do meio que podem fazer com que uma obra de arte seja mais acessível ou não em termos de valores. Aqui, diferentemente, por exemplo, do print, aqui é uma fine art, é um dos termos que o pessoal usa, né? Uma gravura, ou seja, ela foi é uma impressão especial, um papel especial, reconhecida pelo artista, tem um valor de mercado X, digamos assim, mas mais valorizada do que
essa gravura. Temos aqui uma outra versão da mesma personagem, só que agora é em outro material, é em papel. É um papel especial, está em pasta-tur, ou seja, é uma obra de arte com valor de mercado razoável. Não tanto quanto essa, talvez valha mais ou menos um terço daquela lá, mas dá para vocês terem uma noção de mercado também. Lógico que é importantíssimo a assinatura do artista, o certificado de autenticidade, e aqui é um óleo sobre papel, assim como essa daqui também é um óleo sobre papel. E são consideradas obras distintas. Por quê? Porque, assim como por exemplo, nosso querido Cid Serra Negra pintou infinitos São Franciscos, né? Cada uma é uma obra única, considerada computada separada. Já a parte impressa, ainda que seja com assinatura reconhecida pelo artista, existe uma quantidade definida de cópias não, digamos, na verdade não seriam cópias porque tem a assinatura e o reconhecimento, então são todas originais. Dessa daqui existem 80 no mercado, ou seja, quando o colecionador compra, ele sabe que não vai ter no máximo 80 obras assemelhadas, né, no mesmo padrão de qualidade. Isso é uma prática comum do mercado, você vê desde Rembrandt até Salvador Dalí, mais recentemente, né, Andy Warhol, todos usam a tática da gravura como uma forma de você ter um mercado maior, Então, pessoal, aqui algumas das obras que estão em exposição, que foram reproduzidas aqui graças a Léo Leblanc. Vou mostrar mais algumas aqui. Vamos começar por aqui também. Foi uma inspiração da Kena Maruco. Uma dupla inspiração, na verdade. Nossa querida ativista indígena contou a história das mulheres peixes que fazem parte da cultura Maruco. Existe um herói mitológico, né, que era uma mistura de pajé com xamã. Aliás, xamã e pajé, um pajé com um líder, digamos, tribal, que casou com duas mulheres peixe. Levaram ele para conhecer e aprender com a tribo submersa, que é uma tribo meio originária deles, assim, né? Que é uma tribo dos homens crocodilos, homens jacarés, na verdade, né? No Brasil. E que daí que vem a mitologia Maruco, né? Esse pajé voltou com o conhecimento das ervas medicinais, voltou com o conhecimento da construção das malocas, né, que são as moradias indígenas. Tem toda uma história maravilhosa, assim, linda de se contar. Isso aqui é óleo, tinta óleo sobre tela. Tem um valor de mercado bastante elevado. Desde que tenha certificado de autenticidade e assinatura do artista, né? Ela tem a assinatura do artista, mas mesmo se alguém pegar e levar correndo, sem o certificado não tem como valorizar, né? E aqui uma outra versão, um pouco menor, mas também com suas variações, mesmo temática, mas é uma obra de arte distinta, separada daquela, e com um valor de mercado diferente. Vai falar, eu sei que existe uma tendência e, de certa forma, tem uma lógica, né, de quanto maior a obra de arte, também é maior o valor final de mercado. Tem um certo sentido e de certa forma é verdade, mas, por exemplo, obras como essa, de um tamanho maior, tem mercado, por exemplo, em Miami, nos Estados Unidos, as casas são bem espaçosas, existem paredes, digamos assim, que comportam uma pintura de um tamanho maior. Já na Europa é diferente. Essa daqui, esse tamanho provavelmente teria uma saída maior, porque as casas são, digamos assim, seus tamanhos finais, suas paredes não são tão espaçosas quanto em Miami ou até mesmo aqui no Brasil, né? Até com essa ideia de fazer os tamanhos mais acessíveis, fizemos aqui mais algumas obras. Essas duas aqui homenageiam a cidade de São Paulo. Aqui
tem até um certo tom de steampunk também, brincando com a estátua do Victor Brecheret. Temos aqui também o haste, transformado aqui no muralismo, inclusive com figuras como a Dali, Barbosa, Quichados, digamos assim. O Museu do Ipiranga ao fundo, ou seja, uma mescla arquitetônica e histórica de São Paulo, assim como essa outra visão, assim, uma visão mais noturna, né, de São Paulo. Mas aqui a gente também vê, baseado também na Ponte Estaiada, na visão noturna do Museu do Ipiranga, também da Estação da Luz. E essa daqui é uma releitura da obra da Liberdade Guiando o Povo francês, porque esse ano, 2025, é o ano da, digamos assim, Brasil-França, em que os dois países estão trocando muitas atividades culturais entre si. E essa obra vai ser apresentada aqui em Socorro, no mais importante, talvez um dos mais importantes do mundo, digamos assim, exposições de arte naif, ou seja, da arte de um estilo mais primitivista, de um estilo mais, digamos assim, livre, né? Então aqui nós vemos como na famosa Liberdade Guiando o Povo francês, em que a deusa da justiça está lá empunhando a bandeira, o estandarte, no meio dos destroços da guerra da Revolução Francesa. Aqui nós temos uma visão indígena, digamos, indigenista. Aqui a justiça aqui é indigenista, e nós temos aqui toda a mescla, a miscigenação do povo brasileiro, aqui também no enfrentamento, claro, em busca da liberdade, só que na nossa selva, né? Ou seja, ao invés dos destroços de Paris, aqui estamos na vivíssima selva brasileira, né? Então é uma homenagem aqui às duas culturas. Tem muito a ver, a verdade, né? Brasil e França tem muitas coisas em comum também, principalmente na área cultural. E é lógico, eu não podia deixar de mostrar também aqui o café. Existe uma história muito interessante da Nossa Senhora do Café. Uma escritora aqui da região do Circuito das Águas, paulista, algumas décadas atrás, ela notou o quanto que os cafeicultores rezavam para Nossa Senhora. Então ela escreveu um artigo meio que na base como se fosse uma Nossa Senhora dos Cafés, né? Uma madrinha, uma padroeira, uma madroeira do café. E aqui fiz uma versão dessa nossa figura quase que mitológica, digamos assim, mas também de adoração religiosa. Então aqui é uma homenagem aqui com os cafés, os frutos do café e uma Nossa Senhora. E na visão dessa escritora, a gente teve a aval do Vaticano, viu? O pessoal gostou dessa abordagem. Era Nossa Senhora tem a cor do café, então ela estaria bastante ligada com a ideia do café. E aqui eu fiz aqui já bem, digamos, naif, né? O estilo primitivista, é um estilo bem livre de trabalho também. Aqui é tinta óleo sobre papel, tá? Já aqui é óleo sobre tela, com bastante relevo, simbolizando a queima do café. Tanto a questão da torrefação, mas também a questão religiosa, tanto no Brasil quanto em algumas culturas árabes e algumas religiões também. A queima do pó de café é uma forma de afastar o negativo, as coisas ruins, os espíritos ruins, digamos assim. Tem toda uma mitologia por trás, e também, mais modernamente, né, no esoterismo, a queima do café é ótima para energizar, trazer boas energias para o ambiente. Então aqui fizemos uma versão bem, digamos assim, bem naif, bem simbólica, bem os pequenos traços assim, que para insinuar a ideia sem grandes preocupações com
digamos, com o realismo, né? Com a proporcionalidade. Temos aqui então mais uma obra de arte versando sobre a queima do café, uma visão mais espiritualizada, né? E aqui é praticamente uma arte sacra com a Nossa Senhora, só que uma Nossa Senhora voltada para os cafeicultores, né? Por isso que ela está aqui. Ixi, não dá nem para colocar a mão, que ainda está, literalmente ainda está secando aqui, né? Mais algumas obras aqui. Aqui são homenagens ao nosso artista Cid Serra Negra. Aqui é uma Nossa Senhora das Brotas, feitas com algumas características típicas do nosso artista serrano. Artista mundial, na verdade, né? Um dos grandes nomes brasileiros da pintura naif, com seus anjos e arcanjos, digamos, negros, asiáticos, né? E as figuras do Espírito Santo, essa Nossa Senhora das Brotas, feita sobre óleo sobre tela também. Já aqui também é um óleo sobre tela, ainda uma homenagem ao Cid Serra Negra, né? Bastante no estilo dele, com seus característicos curumim como um querubim, ou seja, uma criança indígena no lugar de um cupido, digamos, no papel do anjo querubim, um saci pererê também fazendo o papel de querubim, seus anjos negros e asiáticos, e aquelas versões diferenciadas, né? Por exemplo, aqui, para se tornar mais acessível uma comercialização, de repente os artesãos da cidade, as lojas, até mesmo para alguma função social, essa já é um print, digamos, uma gravura baseada nas pinturas realmente feitas a óleo, né? E em vários materiais diferentes aqui. Inclusive testes para ver quais que sairiam mais com uma qualidade melhor final, para poder colocar à disponibilização de quem for comercializar de repente uma causa social, um grupo comunitário, né? E lógico, aquela questão que a gente comentou lá, a diferença de valorização vai ser da assinatura do artista, quantidade de gravuras, o certificado de autenticidade, né? Aqui também mais uma versão de uma Parajá. É uma deusa indígena da justiça. Aqui é feito num papel linho, tinta acrílica no papel linho, é praticamente um tecido, dá uma qualidade de impressão fantástica, né? Também pode ser feito num formato, digamos assim, de comercialização com condição limitada, por exemplo. Essa aqui seriam 80 originais dessa obra. Então é isso. Audiodescrição iniciando. O artista Henrique Vieira Filho, que filma de seu ponto de vista, mostra a exposição de arte têxtil na residência artística. A câmera focaliza a primeira obra, uma arte têxtil em macramê, grande, pendurada na parede. É uma peça com design moderno, feita pela artista Fabiana Vieira. O artista Henrique Vieira Filho move a câmera para mostrar a versatilidade da arte têxtil. Macramê em tela mostra uma peça de macramê que incorpora uma tela de pintura, valorizando a obra. Artesanato, em seguida, aponta para outras peças de macramê que poderiam ser comercializadas simplesmente como artesanato, com um valor de mercado diferente. Ele explica que ambas as propostas, arte e artesanato, são complementares. Detalhes. A câmera se aproxima para destacar os detalhes intrincados e a qualidade do trabalho artesanal. O artista Henrique Vieira Filho mostra diferentes formatos para comercialização. Formato estandarte. Além do formato emoldurado, mostra uma peça em formato de estandarte, um jeito de tornar o valor final mais acessível ao consumidor. Temas diversos. A câmera exibe uma série de peças menores, incluindo uma com temática náutica. Técnica mista. Mostra uma peça de arte têxtil mais complexa, que utiliza aramados de sustentação integrados ao tecido, unindo diferentes técnicas. A sequência de imagens se encerra, mostrando o conjunto das artes têxteis concluídas. O artista finaliza, reforçando que essa meta de produção foi alcançada graças ao apoio da Lei Aldir Blanc. Fim da audiodescrição.
Negra já foi um grande polo têxtil. Hoje em dia, nem tanto, né? É muito difícil concorrer com o que vem de fora, com preços extremamente competitivos. Mas, e se fosse focado na arte têxtil, que é algo assim bem diferente, né? Aqui, por exemplo, é uma linda arte têxtil em macramê da artista Fabiana Vieira. Por que chamamos de obra de arte? Ainda pela beleza, claro. No mercado vai ter alguns diferenciais. No caso, uma artista reconhecida, com todo um portfólio já estabelecido. Esse macramê tem autoria artística, né? E também recebe um certificado, né? Como aqueles que a gente já mostrou. Certificado de autenticidade, que é uma forma, digamos, de provar para quem for adquirir a autoria e digamos assim, o valor de mercado. É lógico que aqui na residência artística, em nossos projetos da Audiobank, inclusive, nós temos também a preocupação de criar novas formas de renda para as comunidades carentes, também para os artesãos mais da cidade, né? Então, por exemplo, aqui é muito tradicional também, tanto de algumas culturas indígenas. Aliás, aqui na Maruba teve aqui em Serra Negra, que é uma ativista indígena. Ela trouxe um trabalho também têxtil, uma arte têxtil feito pela cultura dela, né? E não deu tempo nem de fotografar, já saiu rapidinho, pois já tem dono agora. Mas aqui, por exemplo, é uma forma de mostrar que o macramê é uma obra de arte. Você pode mostrar, dar, digamos, uma valorizada de mercado, inclusive com telas, E aqui já temos, digamos assim, outras obras de arte, também macramê, que poderiam ser comercializadas pelo artesanato, como artesanato também. É que aqui no caso tem autoria, sendo de Fabiana Vieira, tem todo um outro valor de mercado. Mas nada impediria que outros profissionais da área do artesanato fizessem a sua versão do trabalho sem uma preocupação, digamos assim, de ser classificada como arte. Poderia classificar como artesanato, não há nada de errado nisso, são propostas complementares, né? Vocês vejam os detalhes, né? É realmente um trabalho artesanal, mas no caso aqui, classificação como obra de arte, como arte têxtil. Além dessa possibilidade de colocar enquadrar, digamos assim, tem também o formato estandarte, assim como aquele lá, gigante, poderia ser feito em menor escala, que é uma forma também de tornar o valor final para o mercado mais acessível. Mas é igualmente uma linda obra de arte, vai nos detalhes. Aqui mais algumas, inclusive aqui uma temática náutica, né? Vai muito, lógico, a cor vai muito do gosto da pessoa, mas pode notar que o trabalho artístico é muito forte, né? Aqui já é uma outra forma de lidar com a arte têxtil, em que envolve também aramados de sustentação. Então há muito que, digamos, o que diferenciar ou não entre um trabalho mais de artesanato e um trabalho mais voltado para a arte, uma outra proposta, uma outra preocupação, um outro valor de mercado. Inclusive, uma das ideias aqui digamos, de aproveitamento é até unir a arte têxtil com a arte visual de pintura, fazer composições. Ou seja, tem todo um potencial muito grande de desenvolvimento, né? E aqui também cumprindo nossa meta de produção de várias artes têxteis novas, graças aos trabalhos, ao apoio e até patrocínio, por que não, da lei
Aldir Blanc. Do Rural. Audiodescrição iniciando. As legendas com os créditos de cada participante deste documentário e suas funções são exibidas na tela, em movimento, de baixo para cima, com letras em cor amarela. No topo da imagem estão o brasão do município de Serra Negra e os logotipos da Lei Aldir Blanc, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. A cena inicia com um vídeo da sessão de fotos com a ativista indígena Kena Marubo posando sobre um tronco de árvores, tendo uma linda paisagem de montanhas verdes como ambiente. O artista Henrique Vieira Filho está fotografando e orientando as poses. No vídeo seguinte, o artista Henrique Vieira Filho está cercado de crianças que lhe fazem perguntas, em um cenário composto pela exposição de inúmeras obras de arte na sala de uma escola. Na sequência, o artista Henrique Vieira Filho está ministrando um workshop na residência artística e, logo depois, a imagem migra para uma projeção cinematográfica de um documentário no qual o artista Cid Serra Negra está realizando uma pintura. Como se fosse uma sessão de slides de fotos, as próximas mostram uma exposição de artes têxteis na residência artística, depois, a visão frontal da réplica da Fontana de Trevi, na cidade de Serra Negra. Um novo vídeo, em alta velocidade, mostra a artista Fabiana Vieira tecendo uma arte têxtil em macramê, seguido de novo slideshow de fotos mostrando inúmeras exposições de artes visuais que ocorreram na residência artística, com as obras distribuídas por todo o ambiente. Novas imagens sequenciais, agora de uma exposição de fotografias em preto e branco de autoria de Henrique Vieira Filho e livros com obras fotográficas sendo manuseados por duas visitantes. As cenas seguintes são de noite de autógrafos de livro de Henrique Vieira Filho intitulado Cid Serra Negra, 100 anos do artista que levou o Saci para a igreja, com o autor posando junto a diversas visitantes na residência artística. A sequência apresenta uma nova sessão de cinema, com diversas pessoas no auditório, sendo apresentado um videoclipe que mostra o resgate de um filhote de tucano que caiu do ninho e inspirou a criação da música O Tucano Urbano. Segue mais uma cena do autor Henrique Vieira Filho posando junto a uma leitora com o livro em mãos na residência artística. A próxima imagem mostra a ativista indígena Kena Marubo, sorridente, tendo na parede atrás de si diversas pinturas com temáticas indigenistas, como a heroína Lindóia, a sereia Iara, uma deusa da justiça Parajá e a Gênese Caiapó. A seguir, Henrique Vieira Filho entregando certificados de artistas residentes para Camila Postal, que atua como sereia cantora, e ao indigenista Bruno Marcelo. A próxima imagem é de uma pintura a óleo sobre tela, de uma sereia com adornos na etnia Marubo, debaixo da água, com figuras de homens jacarés e mulheres, todos em trajes indígenas, dançando e, acima da água, uma aldeia com malocas e inúmeros membros da tribo próximos à beira do rio. A seguir, um vídeo com sessão de fotos com a ativista indígena Kena Marubo posando sobre um tronco de árvores, tendo uma linda paisagem de montanhas verdes como ambiente. O artista Henrique Vieira Filho está fotografando e orientando as poses. As legendas terminam e as imagens da sessão de fotos continuam. O vídeo encerra com a imagem do artista Henrique Vieira Filho cercado de crianças em um cenário composto pela exposição de inúmeras obras de arte na sala de uma escola. Fim da audiodescrição. Urbano. Bastidores da diversidade artística de Serra Negra. Produção: Sociedade das Artes. Direção: Henrique Vieira Filho. Direção de fotografia: Henrique Vieira Filho. Montagem: Sociedade das Artes. Direção de arte: Henrique Vieira Filho. Fabiana Vieira. Som: Sociedade das Artes. Trilha sonora: Henrique Vieira Filho. Sereia Lutem. Simone Santos. Igor Mota Marques. Animação: Henrique Vieira Filho. Dança: Greuza Mendes. Beatriz Lira. Sereia Lutem. Efeitos especiais: Sociedade das Artes. Colorização: Henrique Vieira Filho. Finalização: Sociedade das Artes. Apoio: Prefeitura Municipal de Serra Negra. Realização: Lei Aldir Blanc. Ministério da Cultura. Governo Federal. Do entardecer, a água da fonte me faz renascer. Na paz da montanha, eu quero viver.